Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tá queimando no meu coração. E eu tenho certeza que se você abrir os seus ouvidos espirituais, Deus vai falar com você e vai trazer essa alegria, essa leveza, essa paz que excede todo entendimento na sua vida também. Gente, a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente traz a ciência, sabe, daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é bom pra nós, para as pessoas, para quem está ao nosso redor, para nossa vida, a gente consegue ser liberto de muitas mentiras que às vezes o inimigo coloca na nossa mente, que às vezes a nossa rotina fez com que a gente acreditasse, a nossa realidade, entendeu? Então assim, ao longo da nossa vida, a gente passa por muitas coisas e às vezes essas situações faz com que a gente acredite em mentiras e que a gente tente ser o que a gente não é, que a gente tente se impor da forma que não é legal. Às vezes a gente ouve muitas coisas ao nosso respeito, sabe? Às vezes a gente se analisa ou tenta se adaptar à cultura ou ao que o outro viveu, né? Porque o ser humano, ele é muito assim, ele vive dentro de uma convivência ali, de alguém que ele cresce vendo e ele acaba sendo espelho, né? A gente sabe que os filhos são espelhos do pai, né? Dos pais. Então, você cresce vendo uma coisa, você cresce aprendendo uma coisa, estando numa coisa e às vezes você acaba levando isso como realidade. E às vezes, muitas vezes, o que você vê na tua infância, o que você vê ao longo da tua vida, ou o que você passa na sua jornada, nem sempre é uma verdade. Então, por isso que a Bíblia fala que quando você conhece a verdade, você é liberto. E a verdade, ela é Jesus, ela é a própria palavra, porque Jesus, ele é a própria verdade, ele é o próprio caminho, ele é a própria vida, porque a Bíblia fala assim: Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E aí Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, só conseguimos ser livres, ser libertos de todas as mentiras, de todas as coisas que acontecem ao nosso redor, quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece Jesus, porque só assim a gente consegue se libertar de algumas mentiras. E às vezes, gente, a gente vive numa bolha assim de superstição, a gente vive numa crença limitante que a gente não consegue romper, sabe? A gente fica paralisado por não conseguir romper. E aí às vezes a gente não entende o porquê que a gente não consegue romper. Sabe quando você sabe que você, tipo assim, você tem ciência de uma coisa e fala: meu, eu sei que eu preciso fazer isso, mas sabe quando você não consegue, você é impedido, você tá preso, sabe? É literalmente assim que muitas pessoas se sentem. Muitas pessoas se sentem presos. Talvez hoje você esteja se sentindo assim. Você fala assim: poxa, mas eu sou tão bem nessa área, mas chega numa área da minha vida que eu sou presa. Eu não consigo ver sucesso, eu não consigo romper, sabe? Alguma coisa parece que me impede. Parece que eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que é legal, eu sei o que é bom, mas eu tô impedida por alguma coisa. E aí que entra a verdade, aí que entra Jesus, porque ele é o único que pode te libertar no momento que você está ali preso. Porque às vezes a gente pensa assim que a sabedoria, o conhecimento ali humano, ele nos ajuda em muitas coisas. Você ser inteligente é muito bom, você buscar aprendizado é muito bom, sabe? É muito interessante você fazer tudo isso, muito necessário. Só que existe uma paz, existe um entendimento que vai além da sabedoria humana. Então a Bíblia menciona muito sobre esse entendimento. E é desse entendimento, é dessa verdade que a gente precisa. É essa sabedoria, é essa paz que vem do alto. Então tem um conhecimento que a gente adquire aqui na Terra, entendeu? Que a gente adquire pelos estudos, pelo homem, enfim, pela evolução, né? Mas tem uma sabedoria que ela vem do alto, que ela vem somente de Deus. E quando a gente já encontra essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem de Deus, a gente consegue romper. E sabe, gente, eu sou muito grata ao Senhor, porque a cada dia o Senhor tem feito eu romper em áreas da minha vida. Eu chego a me emocionar falando, porque isso é real, isso é vida, isso é... Gente, porque às vezes assim, você tá em um ambiente, você tá... porque às vezes a rotina da outra pessoa, ela não é igual à sua, e às vezes as pessoas falam assim, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, você começa a ficar preso, você começa a se sentir e não consegue, sabe, romper, não consegue ser você. Só que, gente, quando a gente conhece Jesus, quando a gente traz a presença de Deus, a gente recebe uma sabedoria que vem do alto. É incrível, porque a gente vê aquilo que estava travado se libertado, aquilo que tá, sabe, começa a romper na nossa vida. E não é porque é mérito nosso, não é porque a gente é bom, não, é porque a graça de Deus é sobre a nossa vida. E quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto dos cativos.
Jesus. A gente é liberto dessas correntes que tentam aprisionar certas áreas da nossa vida. Então, somente quando a gente encontra a sabedoria que vem do alto, a gente consegue ter essa liberdade. Porque a gente encontrar a sabedoria daqui da terra, a gente até consegue coisas, a gente alcança coisas, enfim, é bom. Só que a sabedoria que vem do alto, ela traz plenitude de vida. Ela traz, sabe, satisfação em todas as áreas. Ela traz uma paz que excede todo o entendimento humano. Então, a Bíblia fala, a presença de Deus, que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento humano. Então, se hoje você tá se sentindo preso, você tá se sentindo assim, sabe, não consegue romper, busque em Deus a paz que excede o entendimento. Busque na presença do... E como que eu busco? Ai, como que eu faço? Gente, a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele é a própria palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, a partir do momento que você abre o teu coração, que você recebe a verdade, que você recebe Jesus, você é liberto dos cativos. Então, a tua libertação, a tua fé, ela tá a um passo de você, através da palavra de Deus. Ouça a palavra, receba Jesus no teu coração, porque você vai ver as coisas começarem a acontecer. E não é clichê, gente, não é porque alguém tá falando pra você, faça desse jeito ou faça daquele. Não é porque eu tô falando assim, porque o que funcionou pra mim não vai funcionar pra você, porque você tem uma história diferente. Deus tem algo diferente com você, assim como ele tem algo diferente comigo. Então, a forma que ele trabalha na tua vida não é a forma que ele vai trabalhar na minha vida. Cada pessoa tem uma particularidade. E o problema está quando as pessoas querem que aconteça na vida sua como acontece na dela. Então você tem que fazer isso, tem que fazer igual eu. Não, você não tem que fazer igual eu. Você não tem. Você vê, se você analisar as pessoas da Bíblia, os heróis da fé, enfim, as pessoas que é mencionada na Bíblia, sabe? Abraão, os discípulos de Jesus, cada um tinha uma história. Jesus chegou naquelas pessoas de forma diferente. Cada pessoa é única. Então, o problema da sociedade é querer que você faça as coisas que elas fazem, porque pra elas é o certo, porque elas fizeram e deram certo. Não, gente, não. Cada pessoa é única, Jesus age de uma forma. Só que uma coisa que deve ser zelada é os princípios, é a verdade, é a presença de Deus na nossa vida. Então, zele pela presença de Deus, zele pela verdade de Cristo, zele por essa causa de você crer, de você abrir mão do pecado, de você renunciar e de você viver uma vida na presença do Senhor, você aceitar o teu Pai, aceitar o teu Criador, assim, pra estar juntinho com você nessa jornada da sua vida. Então, seja abençoado por essa palavra. Eu espero muito que Deus tenha falado com você, porque a palavra de Deus é maravilhosa e ela alcança vidas, ela transforma vidas, ela é poderosa e eficaz. Um beijo, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já curte, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe vocês.